atendimento em radiologia, né? Agora, antes e no pós-Covid, o que a gente espera que aconteça. E aí vamos poder trocar aí as experiências e lembrar, né? Porque às vezes o pessoal já acha que está vacinado, primeira, segunda, terceira dose, o pessoal já meio que voltando algumas, relaxando um pouco, né? E eu acho que a biossegurança tem que estar sempre em primeiro lugar, né? Então, a gente convidamos aí o professor Israel, que estudou a fundo aí, foi o nosso mentor aí nesse assunto, e vamos escutar aí tudo o que ele tem a nos dizer. Obrigado. Então, Vai lá. pela quarta vez, eu falo boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à diretiva da Abro por essa oportunidade. Eu tive a honra de inaugurar, quando nós tivemos um encontro com a Sociedade Brasileira de Estomatologia, junto com o meu amigo Mike Bueno, de dar a primeira live a pedido do Maurício Baviera, que é o nosso presidente, e ele me deu esse assunto originalmente com más intenções, porque é um assunto que todo mundo hoje, graças a Deus, domina, mas eu acredito que eu fui atrás de muitas informações novas para a gente discutir um pouco. E eu gostaria muito que tudo fosse discutido na medida da necessidade. Vocês colocarem no chat, o Juliano me avisa, ou faz a pergunta que vocês fizerem e eu tento responder. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a minha primeira pergunta é o que vocês esperam desse encontro? O que vocês, na realidade, tinham em mente quando se inscreveram para esse encontro? Alguém sabe me dizer quando é que vai acabar essa maldita pandemia? Ou existe alguma evidência que a pandemia está chegando ao fim? Algum de vocês tem a convicção de que as medidas de vacinação foram e são suficientes, apesar da Organização Mundial da Saúde ter liberado até o uso de máscaras, deixar de usar máscaras, etc. Se a gente está em condições realmente de voltar às atividades como éramos pré-pandemia. Um outro aspecto que eu também gostaria que vocês pensassem em cima do que eu vou falar hoje é como foi a vida de todos vocês nas suas clínicas do início da pandemia. Qual foi a percepção que vocês tinham e quanto tempo vocês imaginavam que essa pandemia ia durar? Então, para tentar resolver esse processo, eu vou comentar com vocês. Está tendo um delayzinho do meu slide com o que eu estou falando, mas, de qualquer forma, eu vou me organizar, porque eu estou vendo a minha imagem no meu próprio celular e estou acompanhando. Bom, eu diria que a nossa especialidade é uma especialidade extremamente virtuosa e que até 2020, ou mais especificamente até 11 de março de 2020, quase todos nós estávamos nadando em mar azul de braçada. Aqueles que têm clínicas muito grandes, com grande quantidade de pacientes, existem colegas que eu sei que atendem por volta de 900, 1.000 pacientes por dia, divididos em várias clínicas, é óbvio. O mundo era um mundo ideal, mas deixou de ser a partir do momento que apareceu na nossa vida um iceberg, né? Uma pedra, e o nosso navio que estava rodando de braçada deixou de ser a oitava maravilha do mundo. Recentemente, numa live, eu vi que
existem poucos radiologistas no Brasil, que existe um mercado muito grande para todos nós e que, basicamente, está todo mundo rodando no azul. Não concordo muito, mas vamos conversar a respeito do que nós chamamos o início desse tsunami. Então, em dezembro de 2019, um médico da China descobriu que em Wuhan, uma nova cepa do coronavírus, que ele chamou de SARS-CoV-2, porque já tinha tido uma pandemia, uma epidemia pregressa de 2002. E outro aspecto importante é que essa infecção apresentava um quadro clínico que podia ser desde uma situação totalmente assintomática até quadros respiratórios muito graves, que acabou levando uma grande quantidade de pessoas, milhares de pessoas mortas no primeiro trimestre, principalmente, da instauração da pandemia declarada, que foi 11 de março de 2020. Essa era uma notícia da história. Mas, em contrapartida, quando começou a se sequenciar o coronavírus, né, a um nível microscópico, ele tinha uma aparência de uma coroa e ele era recoberto por uma estrutura lipídica, gordura, com proteínas desse próprio vírus, que podia ser removida pela ação de detergentes, desinfetantes, solventes lipídicos, apresentando uma sensibilidade ao calor que fazia com que as medidas de higiene nos ambientes e nos próprios pacientes fossem suficientes para que todo mundo tivesse uma qualidade de vida muito melhor do que nós tivemos nesses últimos 19 meses, né, praticamente. Como sobreviver a essa nova onda, né? E essa nova onda, ela teve um papel de desgaste na sociedade muito grande, sob todos os pontos, psicológico, físico, econômico, e especificamente na nossa especialidade, nós tivemos que ter um grande desenvolvimento tecnológico de sobrevivência, né? Sairmos das nossas zonas de conforto. Inicialmente, muitos de nós foram, como é que eu posso dizer, foram afetados diretamente pela necessidade de grandes investimentos em EPIs. Outro aspecto muito importante é a falta de EPIs no mercado e a lei da oferta e da procura, que fez com que esses EPIs se tornassem muito caros e encarecessem demais os nossos serviços de radiologia. E o que acontecia mais grave em tudo isso era que a falta de conhecimento, tanto da propedêutica como no próprio diagnóstico diferencial, que era muito parecido com uma gripe, etc., e muita gente subestimou o início da pandemia e, obviamente, a nossa transmissão foi em PG. Agora, como na vida tudo é um processo de curva de aprendizado, né? Ou seja, nós temos que nos adequar à situação de acordo com o momento. Foi muito difícil o início de volta ao trabalho. Eu, pessoalmente, passei quase que 70, 80 dias trabalhando na minha própria casa, buscando uma alternativa, porque eu realmente não sabia como fazer um controle de infecção numa clínica que atendia um promédio de 100, 120 pacientes, e nós tínhamos 3 unidades só. A primeira unidade era no Pacaembu, a segunda na Brigadeiro Luiz Antônio, e a terceira era na USP, na fundação da Faculdade de Odontologia da USP. E lá eu tinha um problema maior ainda, que era a quantidade de triagens, onde eram marcados por períodos 100 pacientes. E era absolutamente inviável. Com a minha grande sorte, o próprio reitor da USP simplesmente bloqueou todas as atividades dentro da universidade e
todo mundo começou a buscar os protocolos de biossegurança para prevenção. Inclusive, a nossa associação fez um protocolo com a ajuda muito especial da Universidade de Louisville, no Kentucky, onde o professor Bill Scarf e o Bruno Azevedo eles me passaram todo o processo que foi aplicado na universidade. E, além disso, eu tive a oportunidade de ter apoio de um bucomaxilo, muito meu amigo, que é o Luiz Rios, que, junto com a nossa, então, presidente da Abro, a Michele Gurgás, nós resolvemos criar um protocolo para poder ajudar, primeiro, a nossa especialidade, e, em segundo lugar, que nós conseguíssemos criar nesse protocolo um formato que faria com que nossos investimentos para controle de infecção tivesse algum tipo de retorno, uma vez que o nosso número de pacientes se tornou restrito, genericamente falando, especialmente aqueles que tinham o chamado grupo de risco, baixa imunidade, faixa etária, etc. E tudo isso foi extremamente complexo. Nesse momento, por coincidência, eu tinha tido uma experiência nos Estados Unidos, que eu fui visitar o Bruno na universidade, e eu descobri aqueles famosos lencinhos, os WIPs, né, que eram bactericidas, viricidas e fungicidas. E o Cavi-WIP hoje, inclusive, é uma das que na verdade é um ácido paracético, né? Ele é uma fórmula muito usada para controle de infecção nas clínicas, a maioria das clínicas dos Estados Unidos. E no Brasil era pouquíssimo conhecido, tanto que, quando nós adquirimos nosso primeiro scanner, a própria Cirona, eu fui perguntar o procedimento que eles faziam, e era, na verdade, sem saber, né? Era álcool 70 e olhe lá, e nenhuma outra barreira específica. Outros sistemas tinham coberturas, etc. Mas, na prática, com a chegada do Covid, as coisas tomaram um rumo muito distinto, porque nossos equipamentos, em primeiro lugar, são extremamente grandes, né? Eles têm uma superfície de contato muito grande, os tomógrafos, os panorâmicos, os nossos perepicais, as nossas cadeiras odontológicas, com a única vantagem que nós tínhamos em relação a todos os outros profissionais é que nós não tínhamos aerossol. Raríssimos as clínicas de radiologia que usavam aerossol. Bem, em 2020, em maio de 2020, um grupo da FAPESP, patrocinado pela FAPESP, pelo presidente da FAPESP, apresentou Bom dia a todos. It's my pleasure seminário welcome you to this strategic high-level webinar. Grandes profissionais de infectologia e de estatística do mundo, né? Vieram para brilhantar esse evento com formatos super importantes, né? Gente de Harvard, etc. Esse aqui é o presidente da FAPESP. E o Pedro Halal, que é o único brasileiro que fazia parte desse grupo, que é da Universidade do Rio Grande do Sul. E dentro desse webinar, que aqui embaixo está o endereço dele, tem muitas discussões que nós tivemos, principalmente sob o ponto de vista epidemiológico, da quantidade de casos e do tipo de contágio. E o Pedro Halal fez um estudo epidemiológico muito bom, bastante importante, com uma amostra significativa, e conseguiu criar um grupo de estudos praticamente mundial, né?
They are already in medRxiv. We have 3 waves of data collection. So there are data that are trustable in terms of number of cases and estimates on infection fatality rates and things like that. So pretty much what I will do is to show you what our group is doing, is representing each of the regions of the state. And ele começou a fazer o trabalho no Rio Grande do Sul. And it's like a big effort. So it's Ops, perdão. Voltei. Vamos ver se entra de novo. Vai lá, compartilhar. Vamos lá. Compartilhar. Depois desses 2 anos que a gente fica mais calmo do que nós atravessamos, né? Na realidade, a grande briga também foi o formato que nós voltamos a trabalhar na vida, né? Ou seja, dando aulas. Vê se já entrou a tela aí. Ainda não, professor. Estranho que eu já... Você clicou compartilhar aí? Colleagues from the Imperial College were unaware of some of these data, and particularly the Rio Grande. Eu acho que eu vou voltar para o... Volta para a tela do stream, aí clique em compartilhar, que aí eu vou... Isso. Dar permissão aqui. Aí. Beleza. Beleza? Então vamos lá. Agora, projetou. E agora vamos reproduzir. Isso. Ele dá um delay. Na hora que a gravação fica pronta, não tem um delay, não. É só agora, no ao vivo. Particularly the Rio Grande do Sul. Bom, a grande verdade é que, assim, a amostra do meu amigo demonstrou que os caminhos que nós estávamos usando, graças ao apoio da diretoria da nova gestão de 2020 a 2022, o Luiz Rios Lopes, que é um bucomaxilo, a Michele Gurgás, que é nossa colega e ex-presidente, e o locutor que vos fala, nós criamos um protocolo, e esse protocolo visava minuciosamente tentar explicar para o radiologista, por isso que foi para o site da Abro. Posteriormente, eu passei dados para a Marlene apresentou isso no Conselho Regional e Federal, e a própria Faculdade de Odontologia também usou esse protocolo da USP, né, para poder conseguir criar um padrão de controle de infecção na faculdade como um todo. E, na prática, o que a gente estava realmente buscando era um protocolo que servisse para os radiologistas, para estagiários, técnicos de radiologia, recepcionistas, equipe de processamento de dados, auxiliares de manutenção e equipe de limpeza da Copa e companhia da clínica. Então, nos conceitos iniciais, a preocupação era exatamente que tipo de ação nós podíamos fazer para minimizar ou mitigar as contaminações nos nossos ambientes de trabalho. Originalmente, todos nós, eu acredito que isso foi generalizado, todos nós criamos isso a gente formato... sempre fez com algum tipo de germicida. Hoje, nós vamos agregar um pouquinho mais de coisas como álcool 70, que a gente já usava na clínica, e a solução de hipoclorito de 1%, e o ácido paracético, que é o TEC-20. Bom, disso tudo, eu criei um formato de comunicação com os meus próprios indicadores, né? Onde a gente procurava
que eles, ao virem à clínica, eles teriam a possibilidade de ter sempre uma orientação prévia, né? Todos os cuidados de minimização e distanciamento social foram controlados, né? E a gente se preocupou muito com o processo de educação dos pacientes e dos próprios profissionais da clínica. E passo a passo, para vocês terem uma ideia, a minha sala de espera, que eram de 25 pessoas, tornou-se uma sala de espera com um máximo de 6 pessoas. Todos os funcionários paramentados com face shield, com máscara, gorro, avental, luva e além do avental descartável que era trocado a cada período, com o formato de conseguir que os pacientes se sentissem protegidos dentro da clínica. E isso se espalhou, do ponto de vista dos próprios indicadores, né, que eles começaram a receber vários complementos ou agradecimentos pelo atendimento dos pacientes deles. E isso fez com que o pior cenário que nós tivemos no início da pandemia, que era atender de 120 para 30 pacientes no máximo por dia. Depois nós passamos aos pouquinhos, depois de quase 2 meses, para 40, depois para 50. E numa conversa com o Maurício Baviera, ele tinha uma informação privilegiada dos empresários aí de Brasília, que falou que a expectativa é que em setembro nós estaríamos já num movimento de 70% do nosso número de pacientes. Obviamente, isso não aconteceu, né? Ou seja, nós levamos praticamente até outubro uma média de 50% dos pacientes que atendíamos no passado, porém, aos poucos, criando mecanismos das próprias críticas, né? Nós fizemos na clínica, por exemplo, quase não, 4 salas de espera, dividindo no máximo os 6 pacientes por hora que nós deixávamos em ambientes distintos, porque nós tínhamos um problema muito sério, apesar de todas as informações, os pacientes ou chegavam muito cedo, ou pior, chegavam muito atrasados, e todos queriam ser atendidos na mesma hora. E isso gerava uma ansiedade na equipe, e pior ainda, nos próprios pacientes. Nós tivemos situações de crises de pânico, confusões as mais variadas, e dentro desse processo todo, aos pouquinhos, a gente foi aprimorando, passo a passo, de tudo aquilo que nós discutimos bastante entre março, abril e maio, e praticamente em final de agosto, todos os protocolos estavam fluindo e os pacientes estavam se engajando num esquema bastante tranquilo. E aí... Professor, vou te interromper para fazer uma pergunta, então. Manda ver, manda ver. Nesse período aí, que antes da pandemia, o senhor atendia por ordem de chegada ou com atendimento era com hora marcada? Hora marcada. Você sempre atendeu com hora marcada. Sim, a nossa ideia da hora marcada era justamente pelo tipo de público que eu atendia, que eram de consultórios onde o indivíduo às vezes atendia 4 pacientes o dia inteiro e fazia grandes reabilitações, né? Então, esses pacientes eles tinham uma cultura de horário marcado. É óbvio que muitos deles não cumpriam o horário combinado, né? Isso aí era prático e objetivo. Mas a gente conseguiu
mesmo com essas... Por que eu criei 4 salas de salas de espera, né? Na verdade, cada sala de espera tinha 4 lugares só. Então, por quê? Porque eu atendia 6 pacientes por horário. Acontecia o fato mais grave, que era o indivíduo que chegava muito atrasado e ele queria ser atendido naquele horário que ele chegou. Então, a gente criou... Eu tenho uma sala de aula no andar de baixo da clínica, que eu chamei do castigo do Covid. Ou seja, o neguinho chegava atrasado e falou: não, o senhor vai ser atendido, só que o senhor vai ter que ficar num ambiente isolado, porque tem outras pessoas que estão no horário e elas não vão gostar da sua presença. Até teve situações de pessoas que brigaram na sala de espera, porque um chegou mais perto do outro, é uma coisa meio esdrúxula de falar, mas aconteceu bastante. Mas eu acredito numa coisa que é imbatível, né? Por mais que você tente humanizar o processo, os seres humanos não são muito humanos. Então, é complexo. Mas, como a gente gosta do que faz, eu acredito que, mesmo com todas as preocupações que nós passamos, e passamos até os dias de hoje, para ser honesto, todo dia tem mais ou menos uns 3 ou 4 reclamações dentro de um universo de 80 pacientes, que é o que nós estamos atendendo hoje, 70, 80 no máximo. Mas a gente acaba contornando, evidentemente, tentando conversar com o paciente, orientando, passando informações científicas do que está acontecendo. Algumas vezes a gente é bem sucedido, outras nem um pouco, ao contrário. Você escuta desde que vai enganar a sua avó, coisa assim, até o cara que fala: nossa, agora estou entendendo por que é assim e tal. E os próprios indicadores também, que tem uma fórmula muito complexa de reagir às arbitrariedades que a vida nos prega. Mas uma coisa aconteceu definitivamente. Se você lembrar... Pode falar, Juliano. Não, eu falo assim, a minha realidade aqui foi um pouco diferente, que a gente atendia muito por ordem de chegada, né? Tem lá as 10 unidades, atendimento por ordem de chegada. Quando chegou a pandemia, como eu tive as restrições da vigilância sanitária com relação à quantidade de lugares, né? E também as pessoas não queriam mais próxima do outro, né? Não sabia se a pessoa tinha ou não. Então, eu saí para uma recepção enorme para 1/3 da recepção. Então, nós tivemos que investir numa central de agendamento. E, assim, da noite para o dia, eu e o Fabiano montamos um sistema de atendimento, compramos um monte de software, integração com o WhatsApp, integração com o telefone, com o sistema, aquele todo investimento, treinamento. Sei que amanhecemos com 10 pessoas a mais numa central agendando. E estamos até hoje agendando, né? Estamos aí há 2 anos com essa central funcionando e reorganizamos o atendimento da recepção e colocamos uma na porta recebendo, verificando se a pessoa temperatura, né? Se era a pessoa do agendamento certo, se a pessoa estava no horário ou não, aí ele se adentrava e passava pelo mesmo processo seu. Então, nós tivemos esse contratempo de treinar em uma semana 10 pessoas, montar uma central, e foi uma loucura, mas... Além do investimento, né? Além do investimento. Porque é muito caro uma central. Nós temos hoje na clínica uma central de atendimento que ocupa 2 salas, com 8 pessoas, e não dá conta, não dá conta. Sempre, porque, infelizmente, existem colegas e profissionais. O profissional é aquele cara que te respeita e sabe que você só trabalha com hora marcada, ele pega e manda o paciente agendar. Sim. O colega, ele diz: vai lá, o cara é meu amigo, ele vai te atender na hora. E aí, esse cara que chegava fora de hora, esse cara dava trabalho. Mas a gente conseguia dobrar alguns, outros não. E quando o
o piripaque era muito grande, ia lá para o Covidário ficar isolado, sem televisão, sem rádio, sem água, sem absolutamente nada. O cara ficava lá sozinho, mexendo no celular. Mas, dentro de toda essa desgraça, e para você vê que você criou um novo formato, você teve que se adaptar a nova circunstância. Eu, talvez, quando comecei, como eu tinha um público pequeno, né, então o agendamento era bastante tranquilo. Era uma clínica só, a gente atendia lá 40, 50 pacientes, no começo da clínica, estou falando, né, nos anos 90. À medida que o tempo foi passando e as coisas começaram a melhorar, obviamente os problemas também pioraram, mas mesmo assim a gente já tinha a experiência do agendamento com o desvio padrão nós criamos, inclusive, na fase mais áurea, vamos dizer assim, da clínica, que foi quando a gente começou a fazer tomografia no Brasil. Isso foi em 1990. Então, tinha uma fila de espera de um mês. Eu era feliz e não sabia, mas, época boa. Mas trabalhava que nem um animal de domingo a domingo, né? E era tudo analógico, era tomografia linear, era um inferno na torre. Mas, mesmo assim, a gente, ao longo do tempo, foi se organizando. Teve épocas que a minha clínica parecia uma rodoviária, porque os caras vinham do Oiapoque ao Chuí fazer exame, né? Por conta dos meus indicadores que eram famosos, que eles eram os famosos que faziam implante, né? Uhum. E aí eles mandavam, alguns vinham com hora marcada, outros não vinham, então era um problema, mas a gente acabou se acostumando. Mas o que nós conversamos bastante nos nossos encontros, no comecinho, especialmente quando a CDT, né, o Mike, o Roney, criou aquele webinar que era para ser uns 15, 20 dias e acabou ficando 6 meses, onde toda quarta e quinta a gente se encontrava e a gente apresentou o nosso protocolo, lembra daqueles webinários, etc. Uma das coisas que ficou acertado na nossa vida, que o método digital que nós usávamos permitia que, ao invés de nós imprimíssemos os nossos filmes, nós mandássemos tudo por internet, né? Com vários softwares. Depois começou a aparecer softwares, o Evo mais recentemente, né? Ou seja, que tem uma capacidade especial, o software nativo do Morita, o iDixel, etc., que consegue fornecer grandes coisas para a gente, para diagnóstico e para tratamento das imagens, mas a comunicação começou a se tornar mais fácil. E aquilo que era impossível alguns anos antes se tornou realidade. E aí também nós tivemos um problema que era ensinar os nossos usuários a trabalhar com viewers, né? E com Daikon, né? Que era um negócio muito complexo. O cara estava acostumado com o filme no janeloscópio, né? Ele levantava o filme no janeloscópio e olhava. E aí hoje eu pedi uma estatística para a minha gestora, né? Como foi a redução de 2019 para 2021 no mês atual, né? Então, para você ter uma noçãozinha do que eu estou falando, um tipo de filme de 25 por 30, 25 por 30 não, o 20 por 25. 20 por 25, nós tivemos uma redução de 72%. O de no Jardins, na clínica da Zona Sul. No Pacaembu, que era uma clínica de pessoas mais da minha faixa etária, mais ou menos, né? 61%. Já as tomografias, nós tivemos uma redução de 51% delas, que não querem mais nenhum tipo de filme, e no Pacaembu, 40%. Por quê? Porque a faixa etária dos meus pares, que mais me mandam, é acima dos 65. E o cara não sabe mexer em software, mas nem a pau. Eu posso me matar, dar aula, fazer curso, que não adianta.
Mas, de qualquer forma, essa redução não teve um valor muito mais econômico para nós. Ela teve um valor muito importante, que foi a mudança de paradigma de sair, né, do aspecto analógico, que é o filme, a impressão, e a própria discussão não ser mais pessoalmente, ser à distância. Pelo simples fato de você mandar o DAI com um viewer, era possível a gente discutir os casos com muito mais facilidade, muito menos tempo, e isso acabou fazendo com que o mercado se modificasse em totem. E você, Juliano, e assim como o Vinícius Machado, em BH, assim como o Maurício Baviera, perdão, do Fenelon, todos vocês criaram uma central digital, né? Não só especificamente das imagens de diagnóstico, mas a parte de prótese, a parte de reabilitação oral, com guias e etc. Eu ainda continuo terceirizando esse processo. Mas, de qualquer forma, o tsunami que foi a pandemia me fez conseguir mudar a cabeça de boa parte dos meus indicadores. E se a gente fizer uma análise do número de indicadores que a gente tem, que tem esse formato de 70% de digital, na faixa de 3 mil indicadores. É um processo bastante... Eu acho que esse era um dado que eu queria ver. Assim, eu também tive um aumento grande de indicador que só quer o formato digital, né? Desde do exame simples, né? Periapical, interproximal, panorâmica, tomografia, até a documentação. O cara hoje quer a Pantele, fotografia, o escaneamento intraoral, tudo no formato digital, chega para ele ali bem rápido, né? Então, o pessoal, realmente, essa pandemia serviu para despertar, né, isso neles. Mas eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar ainda, viu? Não, concordo com você, é um processo educativo, né? E você tem que lembrar que o número de faculdades de odontologia que nós temos hoje no mercado é muito grande. E as novas gerações, que eu me refiro ao pessoal da década de 90, de 2000, né, que são os nossos indicadores atuais, né, que estão em 2021, os caras já têm, sei lá, 21 anos de idade, se formaram agora, ou já se formaram há uns 3 anos, porque os caras hoje se formam muito rápido e tal. Tem a quantidade de possibilidades com isso de um melhor diagnóstico, de um melhor proveito da informação, porque a gente consegue dar mais detalhes do que um filme em qualquer circunstância. Os nossos diagnósticos estão se tornando cada vez mais precisos, os nossos equipamentos cada vez com melhor resolução espacial e resolução de contraste, os investimentos em dólar são caros, mas eles se pagam, né? Não se paga do dia para a noite, obviamente, como nenhuma área de conhecimento, né? E o que é mais importante, né? Eu acho que assim, o que nós temos que buscar hoje, né, para atingir os nossos objetivos, né? Obviamente, nós tivemos um delay para começar, eu vou ocupar esse espacinho, pode ficar tranquilo. Fique tranquilo. Eu procurei fazer uma revisão do status atual da pandemia no Brasil, né? Então, eu encontrei que 122 milhões de brasileiros estão completamente vacinados, eu não diria imunizados, porque isso é muito individual, né? Algumas pessoas têm uma melhor resposta ao Covid, né? Outras não. E, de acordo com informações não do governo, porque as do governo não batem, inclusive quando aquela hora que eu interrompi a aula por um erro de clique no meu mouse, o Pedro Halal estava falando que a discrepância é 10 vezes maior
a informação que nós temos do governo, a discrepância da realidade é 10 vezes maior pelo grupo de estudos que ele criou no Rio Grande do Sul e adjacências de alguns outros estados. Ou seja, não só no número de contaminados, mas no número de óbitos, inclusive, porque existem alguns locais que se recusam a dar informações para os pesquisadores, não só da Organização Mundial da Saúde, mas das próprias autoridades científicas do Brasil, que omitem numa proporção de 30% a 40% dos casos reais acontecidos. Mas, em 10 de novembro de 2021, nós temos praticamente 57,42% da população totalmente protegida, ou seja, com as 2 doses. Com a primeira dose, nós temos 73% da população. Os números traduzem na última segunda-feira, que 8 estados brasileiros, incluindo São Paulo, que é o lugar que eu moro, infelizmente, não registraram nenhum óbito relacionado ao Covid. Isso é um fato muito importante, porque significa que a imunidade dada pela vacina garante que essas pessoas vão ser internadas, às vezes, que foi inclusive o meu caso, eu tive um Covid recentemente. Nos meus primeiros 10 dias da infecção, né, que eu já tinha o diagnóstico, eu fiquei isolado. Minha esposa, nós moramos num apartamento que tem 2 andares, então, na verdade, ela ficou no andar de cima, eu fiquei no andar de baixo, né? E, mesmo assim, ela acabou pegando o Covid, né? Não obrigatoriamente por conta do nosso contato, que a gente não tinha contato, mas simplesmente pelo próprio ambiente que, em alguns momentos, a gente dividia. Então, porque nós pegamos a Delta, que foi a última... A última variante. Foi a última cepa, né, de Covid. E ela fez um tsunami na minha família. Matou minha mãe em 15 dias. E as 3 cuidadoras que cuidavam dela também ficaram doentes. E, na prática, a culpa foi de uma das cuidadoras que simplesmente se omitiu de dizer que estava com sinais e sintomas do Covid para a gente fazer os testes. Falando sobre isso, a nossa experiência na clínica também foi muito positiva com o protocolo que nós desenvolvemos junto com a ABRA. Nós tivemos um número de pessoas contaminadas com Covid, não sem nenhuma expressão de contato no trabalho, mas social da própria casa, porque primeiro o esposo pegou, ou às vezes o contrário, a esposa pegava, o filho pegava e o cidadão pegava, que trabalhava comigo. E a gente fez sempre isolamento imediato. Primeiro sintoma dos nossos colaboradores, eles iam imediatamente para o hospital, faziam os testes e se afastavam 10 dias inicialmente. E se o teste desse negativo, né, aí sim eles voltavam. Caso contrário, eles ficavam, em média, de 14 a 20 dias fora da clínica. Nós tivemos uma baixa muito pequena, ou seja, de colaboradores que realmente ficaram doentes e tiveram mais tempo, né, de nenhuma internação. E isso fala que, assim, em primeiro lugar, na minha concepção, a pandemia não chegou ao fim. O fato das pessoas serem vacinadas não é excludente para o nível de proteção que as máscaras dão e, principalmente, os cuidados em aglomerações. Infelizmente, os nossos governantes, incluindo o governo de São Paulo, espirocou de vez, porque abriu de uma vez só, quando houve uma queda na taxa de mortalidade, eles simplesmente liberaram shopping, jogo de futebol, show, etc, etc e tal. E ainda já se fala em Réveillon e Carnaval, que são 2 absurdos que são incompatíveis com a situação mundial. E eu vou provar o que eu estou falando, não porque eu acho que é,
porque a própria Organização Mundial da Saúde garante um outro fato muito importante. Nós vamos ter um dos maiores problemas na produção das seringas para inoculação das vacinas. Os fabricantes de vacinas estão garantidos, porque eles se prepararam para uma população muito maior do que eles imaginavam que seriam contaminados. Mas os fabricantes hoje como chama, de seringas, eles conseguem fazer 6 bilhões de seringas no mundo todo. E a Organização Mundial da Saúde indica que 6,8 bilhões de pessoas foram vacinadas contra a Covid e estão, entre aspas, imunizadas. Então, essa escassez é uma possibilidade absolutamente real. E outro aspecto muito importante é que nós vamos ter mais de 1 bilhão de seringas a menos do que o necessário em 2022, porque a produção ainda está muito ruim. E segundo o Michael Ryan, que é aquele cara que precisava ir num dentista lá em Londres, que praticamente ele tem os dentes todos quebrados na boca, ele diz que esse ano nós não vamos ter. Isso não precisa nem falar 2 vezes, porque a gente já sabe que esse ano já acabou e não vamos ter a erradicação da nossa pandemia. E os nossos números atuais no Brasil, dado pelos consórcios, obviamente não pelo... Não, desculpe, esse aqui é do governo federal. Nós temos 21.194.900 pessoas recuperadas. É uma grande quantidade. E 170.910 em acompanhamento. Porém, nós temos que eu acho que é o ponto mais importante, nós temos uma quantidade de óbitos de 611.850 pessoas. Uma taxa de letalidade de 2,8, quando é esperado, em termos de nas estatísticas mundiais, menos de 1%. Então, ou seja, o fator de impacto é de menos de 1%. Então, nós temos uma grande quantidade de pessoas ainda contaminadas, a diminuição dessa quantidade de óbitos está relacionada à vacina, com total certeza, independente da vacina que foi tomada. E a minha última pergunta, de novo, quando que vai acabar essa maldita pandemia? Então, eu vou contar para vocês o que eu estou vendo no mundo nesse exato momento. No dia 15/11, na Alemanha, voltou em vigor as restrições mais severas para os não vacinados, porque, assim como o nosso presidente da República, que muitos admiram, e eu não vou falar mal, porque senão eu tenho amigos muito pessoais que vão brigar comigo, que é um negacionista de primeira categoria. Na Alemanha isso não ocorre, mas existem grande parte da população que se recusa a tomar vacina. Para falar a verdade, na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, tem um professor titular que se recusa a tomar vacina porque ele acha que é uma bobagem, que ele tem imunidade, ele pesa 200 quilos, tem 1,60 m, ou seja, é um cara que tem mais de 70 anos, tem um potencial de comorbidade muito grande, mas não acredita. E nós estamos falando de diferentes grupos sociais, né, intelectuais, que não acreditam. E aí, o que aconteceu? No dia 14 de novembro, 33 mil casos novos de coronavírus aconteceram na Alemanha, ultrapassando a marca de 5 milhões de incidências no mês, desde o início da pandemia. Se nós compararmos com o nosso Brasil, que nós tivemos 21 milhões de pessoas contaminadas, então eles estão numa situação até que maravilhosa, né? Só tiveram 5 milhões. E o que está acontecendo agora, que nessa última semana, praticamente 50 mil novos casos aconteceram.
Então, o que está acontecendo é que cerca de 67,5% só da população está totalmente vacinada. Então, é totalmente surreal algum profissional de saúde aceitar que o paciente entre no consultório dele sem máscara, que os nossos funcionários não usem mais nenhum EPI, porque isso já está acontecendo nas academias de esporte. Ninguém mais precisa usar máscara para fazer esporte. Eu concordo, até dentro da minha velhice, que fazer esporte com máscara é o apogeu do miserê. O velhinho faz esteira todos os dias e bicicleta, mas agora dentro de casa, não faço mais fora de casa. Mas não faço com máscara porque eu estou dentro de casa. Ou vou para o interior de São Paulo, onde eu mais vivo do que moro em São Paulo, porque eu consigo trabalhar à distância, e basicamente eu tenho a oportunidade de ficar sem máscara que num local que é campestre, que basicamente andam na rua no máximo 3 pessoas, contando eu e minha esposa e meus cachorros. Ou seja, é basicamente, na rua que eu digo, é no condomínio que eu tenho casa. Então, assim, a vida fica um pouquinho melhor. Um outro país, como a Áustria, está vacinando oficialmente os não vacinados. Quem não tem o passaporte de vacina na Áustria não sai na rua. Se sair na rua, vai em cana. Ou toma multa, uma série de coisas assim. Professor, só te interrompendo um pouquinho, mês passado eu viajei, fui na Europa, estive lá na França, e o que a gente observa realmente é isso, eles deixaram, tá liberado, ambiente livre, aberto, o pessoal não usa máscara, mas ambiente fechado tem que estar com máscara, e você só entra no ambiente fechado se você tiver com um certificado de vacinação. E aí, conversando lá com eles, foi uma medida, né, que a Europa inteira está tomando, essa para poder forçar essa parcela da população que é contra a vacina. Então, não pode obrigar a vacinar, mas por outros meios é uma forma de que toda a população se vacine, né? Basicamente, você vê, a situação ficou tão grave que a medida não existe mais maneira nenhuma de medidas leves, só drásticas, disse o chanceler lá em Viena, né? E isso não ficou restrito, como você mesmo comentou, que você teve na França, não ficou restrito a esses países que eu comentei. Os mais muito preocupantes são a Polônia, que é totalmente negacionista, né? E paralelamente o presidente da Polônia ainda é nazista, né? Ou seja, é mais brava a situação dele de humanismo, né? Na Holanda, na Bulgária, na Croácia, na República Tcheca e na Estônia. Todos esses países estão num nível muito alto de novo. Já o que é preocupante, menos ruim, é a Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Irlanda e Letônia. Ou seja, traduzindo, gente, a diminuição de mortos é um grande avanço. Esse grande avanço se deve a 3 coisas: ética, de relacionamento humano, ou seja, distanciamento social, respeito ao próximo, uso de máscaras, né? Higiene pessoal e a vacina. Então, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, a gente precisa criar um formato que dê vida aos anos das pessoas. Eu me sinto extremamente triste, porque eu perdi minha mãe há exatos 2 meses, né? Contando com a morte dela, que é bem recente. Ela tinha 87 anos, tinha um monte de comorbidades, mas estava absolutamente lúcida e tinha condição, se não tivesse sido contaminada, de ter pelo menos uma longevidade de mais uns 4, 5 anos, no mínimo. Isso eu estou dando uma ideia estatística do que o médico me falou. Mas o mais importante é que, assim, a gente passou um ano difícil,
um ano não, desculpe, quase 2 anos, né, na verdade, nós tivemos grandes experiências. A tecnologia da informação nos ajudou sobremaneira. Isso que nós estamos fazendo hoje, mesmo com a primeira dificuldade que a gente teve, que tinham 2 lives ao mesmo tempo, provavelmente houve um pequeno lapso de algum lugar que estava ligado à anterior, não à atual. Alguém abriu a live sem querer. Tanto que até eu li assim: ô pessoal, não acredito, nós estamos com 2 plataformas ao mesmo tempo. Tem o som livre do seio, de uma live dos seios paranasais. Isso foi a Alessandra Coutinho, que é minha amiga, e é verdade, Ale, estava absolutamente correta. Mas o mais importante, esse é o meu contato, né? Eu espero que a gente saia dessas águas geladas que a gente está vivendo. Eu queria apresentar a vocês a nossa equipe de trabalho, né? Ou seja, quem manda, né? Está aqui, The Boss, que é a Lília, o Michel, a Rosana, a Lili, o Eduardo, o Velhinho e o Jorge. E ainda tem mais 4 colegas que não estavam presentes no dia dessa foto, porque foi um curso que nós demos. Esse curso era um curso de diagnóstico presencial, né? Então as pessoas todas estavam lá e a gente aproveitou para tirar uma foto. Eu acredito, e muito, nos dias de hoje. Tem uma mocinha que tomou um tiro na cara na Índia porque ela queria estudar, que é a Malala Yousafzai. E ela falou uma célebre frase quando ela ganhou o Prêmio Nobel, né, da Paz: um livro, uma caneta, uma criança, um professor pode mudar o mundo. E a nossa expectativa, quando eu me refiro à nossa, a todos os nossos colegas da Abro, a todos os nossos colegas que dão cursos de especialização, que procuram dar informação para as pessoas, estão aqui com essa única missão: mudar o mundo. Eu acredito que o bom senso e o que nós fizemos durante todo o processo da pandemia, com a ajuda de muitas instituições, né, tipo CDT, Mike Bueno, SBPQO, etc., que apareciam lives todos os dias das maiores variações, mas a nossa especialidade, que é muito virtuosa, foi bastante privilegiada, porque, na verdade, os nossos cursos são sempre digitais, né? A gente tem mais possibilidade de formar pessoas de forma melhor, né? E o que eu gostaria, para terminar, além de um abraço nesse momento virtual ainda, que eu acredito nisso, aproveitar que essa é a última live do ano, desejar um Feliz Natal para todos, né? E o próximo ano, que infelizmente ainda teremos Covid, o que nós necessitamos é ter saúde. O resto é absolutamente o resto. Atender 100 pacientes é bom, dá dinheiro, atender 1.000 é melhor ainda, mas o mais importante é que nós continuemos a fazer o trabalho que nós estamos fazendo, que é cuidar da saúde, fazer promoção de saúde, não fazendo contaminação cruzada dos nossos pacientes, e, mais do que tudo, oferecer tecnologia de ponta. Hoje nós estamos na era da tomografia de alta resolução, existem muitos equipamentos. Eu acredito que equipamento é como carro, a gente escolhe porque gosta, porque domina. Eu tenho tido uma experiência muito boa com o X800 da Morita, o Prexion, e tenho tido resultados de diagnósticos bastante importantes, principalmente nas especialidades que mais requerem a alta resolução, que é a pério e a endo. Então, o que eu desejo a todos é muitas felicidades e que, por favor, se cuidem e acreditem que a gripezinha não é uma gripezinha. Aos 65 anos de idade, eu
tive uma pequena baixa de saturação para 87, 84, 90. E aí eu fiquei meio traumatizado com o oxímetro, porque toda vez que baixava para 90, ele fazia pip, 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 pip. E como eu e minha esposa fomos internados no mesmo hospital, em quartos diferentes, né? A gente teve uma lua de mel à distância, ela ficou traumatizada com o pip, pip, que escutava do meu quarto, o oxímetro. Então ela achava que eu já tinha morrido. Mas, felizmente, eu agradeço a Deus de ter sobrevivido e tenho a convicção que todos nós que estamos aqui presentes, estamos presentes porque tomamos cuidado e acreditamos que o vírus é realmente muito perigoso. Então, boa sorte a todos e até uma próxima. A palavra, vou devolver a palavra ao meu coordenador. Bom, professor, deixar registrado aqui meus sentimentos, que eu já falei com o senhor sobre a perda da sua mãe, né? E para todos os radiologistas aí, os colegas que tiveram alguma perda, fica aí registrado nossos sentimentos aqui. Acho que eu falo por todo mundo, né? Eu, felizmente, não tive Covid, ninguém da minha família aqui próxima teve, então eu não passei por nada de oxímetro, de bip, né? Ninguém da minha família, então só tenho que agradecer. E aproveitar tudo isso que você falou para mostrar para todo mundo a responsabilidade que a gente tem nas nossas clínicas com a biossegurança, porque a gente tem que evitar que essa doença chegue, né, na casa de alguém passando por nossas clínicas, né? Então, vamos continuar sempre atentos aí à questão da biossegurança. A gente, durante a pandemia, mudamos alguns procedimentos dentro da clínica, colocamos uma pessoa específica só na parte de desinfecção das salas, então nós fizemos algumas mudanças que eu acredito que foram bem positivas para a gente. E, né, como você falou, a última live do ano, aqui em casa já estamos em clima de Natal também, já montaram árvore, luz, tem luz para todo o condomínio aqui, e estou vendo a Michelle escrevendo aqui, então a casa da Michelle, então, está parecendo, acho que eu vou levar meus meninos lá para fazer turismo, né? Tá todo iluminado. É isso aí. Então, é uma época muito boa, muito gostosa, né? E eu gostaria de convidar todo mundo, né, na última live para o ano que vem, que o Conabro vai ser aqui em Goiânia novamente, né? Então, de Jabro pulou para outra Jabro e agora virou Conabro, né? E que será nas datas de 19 a 22 de outubro, né? Então, eu espero todo mundo aqui no Conabro, espero que a pandemia até lá já esteja bem mais amena, todo mundo vacinado e preparando para esse nosso reencontro presencial, que eu acho que é o que está todo mundo querendo, né? Conteúdo a gente tem aí no YouTube, em live, a gente conseguiu ver tudo, mas aquele abraço fraterno, aquela cervejinha, né, Israel? Opa! Tem que ter, né? Então, Deus espero quiser. todo mundo aqui com a gente, aqui em Goiânia, em outubro. Tá? Então é isso, aí. gente. Então, vamos encerrar a nossa última live, agradecer aí ao presidente, né, o Maurício Barriviera, que conduziu aí a Abro muito bem aí durante esses anos aí de pandemia. Ainda tem mais um ano aí para terminar aí o mandato dele e espero que continue com essas boas e grandes ideias, tá, presidente? E agora eu devolvo para você terminar, Israel, que eu sei que você gosta de falar um pouco. Então, pessoal, olha aí. Não sozinho, né, Israel? Falar sozinho é ruim. Felicidades de novo, Feliz Natal e muita saúde para todos vocês. Que o coração continue batendo forte e firme. E até Goiânia, se Deus quiser. Um abraço. Amém. Um abraço. Boa noite. Boa noite.